Graça e paz, irmãos. É bom estarmos de volta aqui. Nós vamos continuar aquilo que começamos ontem. Eu tinha trabalhado com a ideia de desenvolver 2 palestras e eu espero a gente ter tempo de terminar as 2. Aquela que nós começamos ontem e não terminamos, mas ficou um pouquinho só e nós vamos terminar e aí vamos fazer o que nós tínhamos para hoje. Amém? Vamos continuar crendo que Deus é soberano sobre todas as situações, sobre todas as circunstâncias. Eu estava me lembrando agora de uma mensagem que eu vi há poucos dias, que chegou para mim no e-mail. As pessoas têm a ideia, às vezes avançada, precipitada, digamos assim, de tecer julgamento sobre situações que estão sob o controle de Deus e que nós não temos o conhecimento do todo, né? E contava a história de um fazendeiro que tinha o seu cavalo sumiu, e quando ele comunicou que o cavalo havia sumido, as pessoas disseram: seu cavalo foi roubado. Ele disse: não vamos dizer que o meu cavalo foi roubado, vamos dizer que ele sumiu. Passados uns poucos dias, o cavalo voltou e trouxe com ele uma manada de cavalos selvagens. Aí as pessoas: nossa, olha que bênção, além dele voltar, ainda trouxe muitos outros cavalos selvagens. Ele disse: vamos dizer apenas que o meu cavalo voltou. Essa é a realidade. Alguns dias depois, o filho dele foi domar um daqueles cavalos selvagens e caiu do cavalo e quebrou a perna. Aí a turma voltou de novo: olha que tragédia, esses cavalos vieram para trazer desgraça para sua casa. Ele falou: não, vamos dizer apenas que o meu filho caiu e quebrou a perna. Essa é a realidade. Passados uns dias, o país entrou em guerra. E todos os rapazes da região foram convocados. E o filho dele não. E nenhum deles voltou da guerra. Então, nem tudo que é tragédia é tragédia. Nem tudo que parece ser desgraça é desgraça. Vamos dizer o que é. E vamos tentar entender o propósito de Deus por trás de coisas que hoje não estamos percebendo, né? Uma expressão que eu uso muito comigo mesmo e com os outros é que eu, às vezes, não entendo o que está acontecendo, mas eu posso crer que Deus tem o controle. No tempo certo, provavelmente eu vou entender. E se eu não entender, eu posso crer, porque a Bíblia diz que Deus tem o melhor propósito para a minha vida. Em Jeremias ele diz: eu é que sei os pensamentos que penso a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então vamos continuar orando, vamos continuar crendo, vamos continuar adorando a Deus, servindo a Deus. No devido tempo, todas as coisas serão esclarecidas. Quando há uma tragédia, temos direito de ficar tristes, de interceder, mas não deixe que isso altere a sua fé, como se Deus não estivesse no controle daquela situação, como se Deus não estivesse presente. Porque todas as coisas, segundo a Bíblia, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito, E uma coisa interessante, e que faz parte do tema que estamos discutindo aqui, é que um dia, às vezes não esquecemos isso, um dia nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e declaramos Ele Senhor da nossa vida, com o direito de Deus fazer o que quiser, quando quiser, do jeito que quiser. E às vezes, quando Ele quer fazer alguma coisa, a gente fala: mas a vida é minha. Vem cá, você não me deu? Você está querendo decidir agora? Então precisamos lembrar desse senhorio de Deus na nossa vida. Mas eu queria morrer velhinho, aposentado, na beira de um riacho. Não, o dia que você entregou sua vida para Jesus, isso não te pertence mais, meu camarada. Ele agora é que diz se você vai ficar velhinho, se você vai aposentar, se você vai passar o resto dos seus dias num rancho. Não é verdade? A nossa vida pertence a Ele. Se Ele decidir isso, que maravilha, juntou a fome com a vontade de comer. Mas se Ele não quiser, não temos que chiar.
Entregamos a nossa vida para vivê-la plenamente dentro da vontade dele, o tempo que for necessário. Amém? Vamos lembrar disso. Ok, ontem nós estávamos falando, vamos só dar uma recapituladazinha, que o propósito básico da vida cristã é conhecer a Deus. João, capítulo 17, verso 3, né, é um texto forte sobre isso, e também Oséias 6:3. E falamos sobre aquelas ideias que podemos cultivar, que sejam falsas e algumas verdadeiras, mas se os alvos estiverem errados, nós vamos atrair problemas para cima da gente. Né? Também falamos que o processo de renovação da mente começa pelo arrependimento. Eu tenho que me arrepender do sistema errado mental que eu desenvolvi e passar a adotar o sistema que foi aprovado por Deus. Vocês me dão licença de eu tirar isso daqui? Eu sinto mais à vontade. Ok. Também falamos que precisamos nos entregar completamente a Deus. Sermos entregues, né, corpo e alma, espírito, tudo a Deus. Outra coisa que falamos é que precisamos experimentar, viver pela fé. Assim como conhecemos a Cristo, assim vamos viver a vida inteira. E dentro disso falamos de 3 itens muito importantes na vida cristã que precisam ser considerados e aplicar os recursos bíblicos. Um é atos de egoísmo ou os pecados. Esses são tratados na base da confissão e a solução é o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O segundo aspecto é o egoísmo ou o pecado, o pai dos pecados. E para esse a solução é a cruz. Ele tem que morrer, tá? Ele precisa morrer. E o terceiro elemento é o pensamento. E a solução é controlar, né? Ou controlar e renovar, né? Renovar e também controlar os pensamentos, tá? Ok, então agora só fechando o que nós não, daqui para frente, não é novo, mas é a continuidade do que estávamos falando. A Bíblia nos coloca, nos faz responsáveis pelas nossas mentes. Nós lemos um texto ontem de Pedro, por exemplo, que fala que Deus manda a gente cingir os lombos do nosso entendimento. 1 de Pedro 1,13. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Né? Manter preso, manter cativo, sob o nosso controle. O próprio texto de Romanos 12:2, que é o nosso tema, fala isso, para nos transformar, nós mesmos vamos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Então, somos responsáveis. Filipenses 4:8 é um texto muito gostoso, muito edificante para trabalhar nisso. Eu gostaria que você abrisse lá, porque ele é um versículo grande e muito rico. E eu não gostaria que você perdesse nada. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha aí. Estrutura de pensamento. Eu vou ler novamente e você vai contar quantas coisas Paulo está mandando, está colocando aí como necessário. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quanto deu? Será que eu vou ter que dar aula de matemática também? 8. Ou eu contei errado também? Vamos contar nos dedos então, igual as criancinhas lá do primário?
verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável. É 8, eu tenho razão. Eu sou da velha escola de matemática. Então, veja bem, você sabe o que é um crivo? Não é parente do cravo, não, é peneira. Vamos falar assim, vamos simplificar então. Uma peneira, dessas peneiras de arame que o servente de pedreiro usa para coar areia, ou o pessoal lá no sítio usa, na cara de abanar café não serve, tem que ser uma dessas furadas. Ou que a irmã usa lá para coar a farinha, alguma coisa assim. Esse versículo aqui, se você quiser até pode escrever ao lado da sua Bíblia aí, ó. Isso aqui é uma peneira espiritual para a mente. Essa é a recomendação de Paulo. Então você está pensando em alguma coisa sobre alguém ou uma situação. Ou alguém chega para você, irmão, você sabia que o camarada de vermelho ali... Ok. O que eu faço? Eu pego a minha peneira espiritual e vou lá. É verdadeiro o que ele falou? Não sei, ele me contou, não sei se é. Eu não posso provar no momento se é ou não. Ok. É honesto eu pensar isso dele, sendo que eu não conversei com ele, não sei se é fato, não vi, não tenho testemunho? É honesto? Se não for em relação à pessoa, em relação a mim, em relação a uma atitude que eu quero tomar, isso que eu estou pensando fazer, isso que eu estou planejando, isso que está vindo na minha mente, isso é honesto? Isso é verdadeiro? Honesto, verdadeiro? É justo eu pensar isso? Dele, ou de mim, ou dessa situação? É puro? Os meus pensamentos em relação a essa situação, a essa pessoa, é um pensamento puro? É amável? Nossa, olha o que o irmão está pensando de mim, que amor de irmão. Se ele ficar sabendo o que você está pensando, ele, meu Deus. É amável? É de boa fama? Nossa, olha, puxa vida, parabéns, irmão. Ó, aquele irmão lá tem uma cabeça, ó. Essas circunstâncias são louváveis, você será elogiado por estar cultivando isso. É virtuoso, é coisa boa. Olha que maravilha, aquela pessoa lá cultiva esse tipo de pensamento, cultiva esse tipo de atitude. Isso é virtuoso. É de boa fama o primeiro, né? Eu troquei com louvável. É de boa fama, é virtuoso, né? É louvável, as pessoas vão te elogiar por estar pensando isso. Então, depois de passar por essas 8 peneiradas, se todas elas a resposta for sim, então Paulo falou, então pense. Se em algum desses engastalhar, joga fora. Use isso como um mecanismo de avaliar o que está rodando na sua cabeça. 8 coisinhas lá. Pega a sua peneirinha e vai peneirando o pensamento. Se não passar, não deve estar na sua cachola. Lembra que eu falei ontem que nós devemos experimentar viver pela fé? Isso aqui é uma coisa que você só vai conseguir exercitar pela fé. Na hora que vier, você já começa. Vem cá, mas é honesto eu pensar isso daquela pessoa? É justo? É amável? É louvável? É bom? Se não, você já joga fora. Opa, parou. Você poderia pensar isso em voz alta perto dele? Não, misericórdia. Eu fui aconselhar não, fui conversar com uma garota uma vez. Eu suspeitava que ela não estava fazendo a coisa como deveria fazer em matéria de relacionamento. E ela, não, pastor, não tem problema não, nós só somos amigos. Eu falei, então eu quero ser seu amigo desse jeito. Não, pastor, misericórdia. Eu falei, o que foi? Uai, se eu não posso ser seu amigo desse jeito, alguma coisa está acontecendo. Ela se entregou. É isso aqui, ó. Faça um teste com você mesmo.
Se não passar, reprova o pensamento, já cancela ele e toca a vida para frente. Né? Então, isso é um crivo. Né? Deus te torna responsável pelo seu pensamento. E Deus te dá mecanismos para você avaliar. Se você deixar isso ficar rodando, ele vai produzir resultados. E provavelmente não serão bons. Então, anula. Ok. Outra coisa. A quarta, se você estiver anotando aí. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, né, é alimento para a nossa mente. Além de ser alimento para o nosso espírito, também é alimento para a nossa mente. Né? Mateus 4,4 fala que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ali é alimento espiritual, alimento para o nosso espírito. Mas ela também é alimento para a nossa mente. Né? Eu disse ontem, a porta de entrada na nossa alma é através da mente, através do intelecto. E aquilo que você conhece, aquilo que você recebe, aquilo que você coloca como informação na sua mente, domina a sua estrutura de pensamento. Então, se você quer pensar coisas boas, cultive coisas boas, encha a sua mente com coisas boas. É aí que entra a nossa responsabilidade de selecionar qual revista eu vou assinar, que programa de televisão eu vou ver, que tipo de filme eu vou locar. Entendeu? Porque isso vai entrar na minha mente e vai formar uma linha de pensamento. E se eu não quero que essas coisas aconteçam comigo, então eu não devo nutrir a minha mente com essas coisas. Entenderam? Então, encha a sua mente com a palavra de Deus. Porque além dela fazer bem para a sua cachola e para a sua alma, isso vai acabar sendo absorvido pelo seu espírito e vai te abençoar muito. Ok. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia do Salmo 145 até o 150, você vai ter aí pelo menos 5, 6 salmos falando de maneira maravilhosa sobre as grandezas de Deus. Se você nunca prestou atenção, chega em casa, pega esses salmos e leia eles para você ver que elogios, quanto ele engrandece a pessoa de Deus, como ele revela as grandezas de Deus. Enche a sua mente com isso. Conheça as grandezas de Deus reveladas na palavra de Deus. Se você quer amar a palavra de Deus, dá uma lida ali no Salmo 119. Ele é repleto, são 176 versículos, e se não me falha a memória, me parece que tem 3 apenas deles que não cita a palavra de Deus. Só sobre a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é uma bênção, os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus preceitos. Tudo ele fala da grandeza da palavra de Deus. Faça isso penetrar na sua vida. Seja um apaixonado pela Bíblia, não só pelo livro, mas pelo texto, pelas verdades ensinadas ali. Ame a palavra de Deus, conheça as grandezas que a própria palavra fala sobre ela. Nós vamos ter tempo e disposição para tudo aquilo que valorizamos. Então conheça as grandezas da palavra de Deus. Salmo 119, por exemplo, é maravilhoso. Outra coisa, você já leu Isaías 52? Já leu Isaías 55? Já leu Efésios capítulo 1, capítulo 2? Isso fala de uma forma quase que incomum na Bíblia sobre as grandezas da redenção. O que é que Deus fez para nos resgatar do pecado, para nos comprar de volta para Ele? O cristão precisa ser uma pessoa cheia do conhecimento, da estrutura daquilo que Deus fez para nos salvar. A salvação, gente, é uma coisa maravilhosa. Você olhar o projeto, como é que Deus fez aquilo, como Deus trabalhou para isso chegar para você, você fica encantado. Você dá uma estudada na doutrina da santificação, da justificação, você olha assim e fala, puxa vida, Deus é tremendo. O que Deus fez para me ter na família dele. O quanto custou para Deus me ter desse jeito.
ao ser apaixonado pelas verdades de Deus, pelas grandezas de Deus, você não vai ter tempo para bobagem, não vai ter tempo para coisas menores. Você vai valorizar as coisas grandes que Deus fez. Outra coisa, a quinta, pratique a meditação bíblica. Pratique a meditação bíblica. Gente, se alguém aqui descobrisse uma fórmula para a gente se dar bem na vida, você contaria para mim? Primeiro você ia testar, né? Aí quando você já estivesse bem abastecido, você ia me contar. Por que é que Deus iria esconder de nós algo que nos fizesse bem? Ele não faria isso. Por que ele chegou para Josué, para Davi e para outras pessoas e falou, por exemplo, lá em Josué 1:8, não se aparte desse livro, mas medita nele de dia e de noite, porque se você fizer isso, você vai prosperar o seu caminho. Para Davi, lá no Salmo 1, ele disse, quem medita nela e tem prazer de dia e de noite, tudo quanto fizer. Deus deu um mapa da mina, o problema é cavar. Algumas pessoas acham que o mapa é o tesouro, e não é, gente. Um mapa pode ser valioso, o mapa do tesouro, mas mais valioso é o tesouro. Então, se você achou o mapa da mina, vá atrás da mina. Se você vender o mapa, alguém vai lá e vai cavar e vai se dar bem. Eu morei numa cidade no norte de Goiás. Hoje é norte de Goiás, na época era médio norte goiano, com a divisa do Tocantins. Há muitos anos, não tanto assim, mas há uns anos atrás, uma empresa mineradora de amianto trabalhava numa mina na Bahia. E a mina não era tão rica e se tornou escasso e inviável. E eles descobriram uma mina muito grande nesse lugar, lá em Goiás. Na Serra da Mesa hoje, até passa na televisão o lago da Serra da Mesa, onde eles fizeram uma usina hidrelétrica ali. E aí então, eles foram para negociar com os donos das terras, para comprar ou arrendar as terras para minerar amianto. É a única extração de amianto que existe no Brasil. E aí então eles chegaram para os fazendeiros, que eram 2, e crentes, e propuseram para eles: nós compramos a fazenda, a parte da fazenda, onde está a jazida, e pagamos o valor que vale e um pouco mais, uma boa grana. Ou então damos uma porcentagem, arrendamos as terras por um percentual que vocês vão receber durante... E eles venderam. Eles estão garimpando lá não sei quantos anos. Se fosse um bolo, ele só tinha tirado menos da metade de uma fatia até hoje. E os irmãos já lotearam o restinho das fazendas e vivem lambendo imbira. Com os gadinhos magros. Tem uns até que tem por muleta na época da seca. Eles venderam o mapa da mina, em vez de ter ficado com a mina. Então Deus falou: olha, pega esse livro aqui e medita nele. Você vai prosperar o seu caminho. Tudo que você fizer vai dar certo. Aí as pessoas: nossa, que maravilha, tudo que eu fizer vai dar certo. E ele continua fazendo tudo errado sem meditar no que Deus diz. Eles ficam adorando o mapa, até colocam num quadro e põe na parede. Mas não vai cavar o que Deus disse. As respostas estão na palavra de Deus. As soluções para o problema do dia a dia está na palavra de Deus. Toda solução de problema está ali na palavra de Deus. Você só precisa descobrir o mapa da mina.
Amém? Então medite, gaste tempo meditando na palavra de Deus. Deus vai começar a revelar coisas grandes para você, soluções fantásticas, mas você tem que cavar. Deus não vai dar uma revelação para você assim por alto. Né? É uma mina, tem que cavar e cavar muito. Então você tem que ter prazer na palavra de Deus, gastar tempo nela, e aí devagar as coisas vão começar a acontecer. Mas se você não começar, não vai acontecer. Medite, gaste tempo. Outra coisa importante, sexta, enriqueça a sua oração com louvor. Torne a sua oração um pouco mais rica, mais substanciosa. Já viu falar na famosa sopa de pedra do padre? Não? Um padre assumiu uma paróquia numa cidadezinha miserável. A cidadezinha era miserável porque as pessoas eram mais miseráveis que a cidadezinha. Eles que tornaram a cidadezinha miserável. Eles não davam nem bom dia para ninguém, né, de tão suvinas que era. E o padre resolveu então que ele iria quebrar aquilo lá. E um dia ele pregou na missa que ele tinha uma receita de sopa de pedra que era uma coisa maravilhosa e muito nutritiva. Aí a turma ficaram interessados, né? Pedra é coisa comum, né? Então um dia nós vamos fazer essa sopa de pedra. E eles começaram a cobrar do padre a sopa de pedra. Então, bom, um dia nós vamos fazer a sopa de pedra. Aí ele arrumou um caldeirãozão, botou lá no fogo, botou água, arrumou algumas pedras, lavou, colocou lá. E a turma está curioso para ver. Agora, gente, isso aqui ainda ficaria mais rico se tivesse uma cenourinha. E alguém, eu tenho lá no fundo do quintal, foi lá e arrumou uma cenourinha. Né? Aí, olha, gente, se isso aqui tivesse uma beterrabazinha, uma mandioquinha, eu tenho. Olha, gente, mas se tivesse um pedacinho de carne, ainda que pequenininho, né? Isso aqui ia ficar fantástico. E ele foi falando ingrediente, e a pessoa curiosa com essa sopa de pedra, né? Até que a sopa ficou substanciosa. Aí ele tirou as pedras e começou a servir a sopa. Né? Então você tem que ser esperto. Né? Então na sua oração, enriqueça a sua oração com adoração. Tem oração de... Eu falo isso porque eu sou pastor e eu tenho o direito de bisbilhotar a oração dos outros. Né? Eu estou no culto, eu estou orando e estou oferecendo a oração. Gente, tem uns que só falta o chapéu virado. Mas a oração deles só me dá, Deus me dá, Deus me dá, e me dá muito, Senhor, e me dá bastante. E uns fazem até gesto, Senhor, unge, Senhor, Senhor, derrama, Senhor. São os mendigos espirituais. Mas pede feito filho de cego. Eles não tiram um tempinho para louvar, para adorar, para agradecer, para contemplar a grandeza de Deus. A lista deles parece que as capivaras da delegacia, daqueles criminosos. É só me dá, eu quero. E fora as ordens, vai lá, Senhor, visita fulano, vai na casa de ciclano, o outro está no hospital, tem 3 na cadeia, tem 4 no buraco e tem 1 em Pacova, e Deus tem que sair doidinho para onde ele está mandando. Alguns ele dá até o endereço, com medo de Deus errar. Eu acho que tem dia que Deus fica lá no céu, olha por baixo para Jesus. E Jesus fala, Pai, onde eu errei? Hora que você for orar, tira um tempinho, inicialmente, sem pedir nada. Levanta os seus braços, respire fundo, engrandeça Deus, louve ao Senhor pelo que Ele é, louve ao Senhor pela grandeza dEle, pela santidade. Faça uns elogios assim, mas de coração. Não inventa coisa que você não acredita e nem você sabe, não. Coisa do seu coração. Louve Ele, agradeça, engrandeça, elogie, agradeça Ele pela palavra, pelo ministério do Espírito Santo, adore Ele pelas coisas bonitas que Ele fez, pelas flores, pelo cheiro, pelos perfumes, pelas coisas maravilhosas que Ele deu. Olha a sua casa, quanta coisa boa tem, quanta fartura, na minha casa não tem nada é conversa. Tem lá pelo menos uns 4 cômodos, tem carro na garagem, tem 2 mesas, tem fogão, tem geladeira, ela está cheinha. Lá no quarto tem um guarda-roupa que tem até um já empacotado que você não está nem usando mais, e você dizendo que não tem nada.
Todo mês chega um contra-cheque, e alguns nem contra-cheque mais, já chega. Tudo isso são motivos de você enriquecer a sua oração com gratidão, com louvor, a sua saúde, a sua igreja, a comunhão. Olha, gente, o que não falta é motivo para você louvar e agradecer a Deus. E à medida que você enriquece a sua oração, você mesmo se enriquece. Se você tiver um vizinho que vem todo dia na sua casa bater lá, pedir hoje uma xicrinha de açúcar, amanhã de sal, depois café, né? Depois bombril, depois no outro dia margarina, no outro dia farinha de trigo. Quando ele bate de novo, o que é que você pensa? E alguns de nós, quando começa a orar, Deus fala, lá vem de novo. E alguns são tão sem vergonha que larga a lista lá perto de Deus, o senhor já sabe tudo mesmo, está aqui, ó. E vai embora. Agora, que tal uma pessoa que vai na sua casa, senta lá, pergunta como é que você está tudo bem? Você está saudável? Fiquei sabendo que aquele dia você passou mal, está tudo normal, está tranquilo? Família está bem, as crianças, está tudo tranquilo? Tá. Passa lá em casa para a gente tomar um cafezinho. Tá bom. Não é legal você receber essa pessoa sempre? Então, passa lá 1 hora na casa de Deus e bata um papo com ele assim. Você não vai querer nada. Não, hoje eu passei aqui só para ver o senhor. O senhor está bom, né? Tá, eu estou. Então, tá bom. Então, prega uma peça em Deus 1 hora, faz uma surpresa para ele. Ele vai sair lá, não acredito. É igual aquela história aquelas lendas que o pessoal conta quando Jesus andava aqui na terra. E diz que, essa história diz que Jesus gostava muito de comer pé de frango. Né? E Pedro era o cozinheiro oficial. Só que Pedro também era chegado num pé de frango. E um dia Jesus mandou ele, Pedro, estou com saudade daquele frango ao molho que você faz. Né? Aí Pedro, tá bom, vou fazer. E Pedro fez o rango, né? Mas ele não aguentou a tentação de não comer um dos pés do frango. E comeu. E depois veio a dor na consciência. E agora, como é que eu vou explicar para o mestre que eu comi um dos pés de frango? Né? E Jesus serviu, comeu um pé de frango, quando voltou lá não tinha um outro. E aí perguntou, e aí Pedro? Mestre, desculpa, eu esqueci de falar para o senhor, nessa região aqui, os frangos só tem um pé. Jesus, eu acredito ou não acredito? Não é, tá bom, ok. Aí eles saíram, e lá debaixo da árvore tinha umas galinhas lá, e um frango descansando num pé só. Né? Aí Pedro, Jesus, não falei para o senhor, olha lá, ó. Jesus muito malandro, né? Show, o galinho correu. O senhor não perde essa mania de fazer milagre, né? Jesus tinha uma mania de fazer milagre, né? Então faça uma surpresa para Deus. Alegre o coração de Deus. Enriqueça a sua oração de louvor, de adoração, de contemplação da grandeza de Deus. Vai ser maravilhoso para você. Né? Outra coisa, a 7ª, expulse, né, todos os pensamentos que são inconsistentes com a palavra de Deus ou com a natureza de Deus e da palavra de Deus. Todo pensamento contrário, que não tem consistência, não é aquilo que a Bíblia ensina, não é aquilo que a natureza de Deus diz, tire. Né? Você pode até usar uma frase, meu Pai Celeste disse. Por exemplo, você está pensando uma coisa lá, vou dar uma bronca naquela pessoa quando eu ver ela. Mas meu Pai Celeste diz, amai uns aos outros, sede paciente uns com os outros. Use um texto da palavra, diz, meu Pai Celeste disse. Não julgueis para não ser julgados, assim por diante. Use um texto da palavra de Deus para desmontar aquela ideia nociva e contrária à palavra de Deus que está na sua vida. Dessa vez não vai dar, não.
A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vai dar sim. Né? Então, refute os pensamentos negativos, errados, e tome posse daqueles que são verdadeiros. Oitava coisa, você deve começar a agir na verdade. Aqui é uma questão de prática, não é mais teoria mental. É uma questão de, eu vou tomar atitude de, a partir de agora, eu faço apenas assim. João 17:17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se não, isso não é verdade, isso não é certo, eu não vou fazer. Mas se você não fizer, você toma prejuízo. Eu fico com o prejuízo, mas vou fazer o que é certo. Coloque na sua cabeça, eu faço o que é certo porque é certo. Não é porque é bom, não é porque é agradável, não é porque dá lucro. O certo eu faço porque é certo. Comece a viver as verdades que você acredite. Tem hora que dá aquela tentação de fazer alguma coisa, uma gambiarra, fazer do jeito comum, do jeito tóxico. Não, vou fazer o que é certo, porque é certo. Você tem que começar a trabalhar na prática do seu dia a dia. Tá? João 14:6, eu sou a. Se você sair da verdade, você sai do centro da vontade de Deus. A verdade é uma pessoa, é Jesus. Então, haja na verdade, faça aquilo que é verdadeiro. E para fechar, a nona coisa, coloque no seu coração e na sua vida declarações da verdade. Declare aquilo que é verdade. Declare aquilo que você crê e não aquilo que você vê ou sente ou pensa. Declare a verdade. Abra sua Bíblia, por exemplo, em Romanos 10. Olha a importância da declaração. Romanos 10, 9 e 10. Romanos, capítulo 10. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessar, declarar a verdade, confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Confesse aquilo que é verdade. Olha o verso 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Isso aqui se refere a aceitar Jesus como Salvador. Mas também se refere a clamar pelo nome de Jesus, a invocar o nome de Jesus em qualquer situação que você esteja em risco. A coisa ficou feia, fala, Jesus, me salva, por favor. Seja de um acidente, seja de um prejuízo, seja de um negócio mal feito, seja de um pensamento errado, seja de alguma coisa que esteja em iminência de haver uma tragédia, de denegrir o seu nome, a sua fé, clame pelo nome de Jesus, invoque o nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já está salvo em relação ao inferno, em relação à salvação eterna. Mas há situações na vida que se Jesus não nos salvar, nós afundamos mesmo. E às vezes pensamos, eu já sou salvo, agora tem que aguentar as pontas até entrar no céu. Não tem não, clame pelo nome de Jesus, Ele te salva. Até 3 vezes por dia, quantas precisar. Se Ele te salvou do inferno, por que Ele não salva de uma coisa menor? Como diz o rapaz lá da história do Pedro, Jesus não perde a mania de fazer milagre. Então você precisou, clama, Ele socorre, Ele alivia. Então use isso para essas situações de pressão na mente, nos pensamentos, ideias erradas, noções erradas, noções pessimistas, noções de derrota. Clame pelo nome de Jesus. Invoque o nome do Senhor sobre isso e saia vencedor dessas situações. Romanos 8, 37 fala, em todas essas coisas nós somos. Agora, quantas vezes por semana e por mês e por ano os crentes citam esse versículo?
em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Sou derrotado, minha vida é um fracasso. E aí ele enxerga lá, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. E começa tudo de novo. Uma coisa é a teoria e outra é a prática. Você tem que começar a experimentar, andar em vitória em todas as circunstâncias. Porque em Cristo é possível. Em Cristo é possível. Não é apenas uma teoria, é uma realidade. Como é que nós vamos pregar uma coisa para os outros e na nossa vida aquilo não é verdade? Tem um texto em Esdras muito interessante, que quando o rei autorizou ele voltar para a Palestina e reconstruir a cidade e trabalhar lá, o rei perguntou: Esdras, você quer uma escolta? Ele falou: não, nosso Deus é poderoso, é o Senhor dos exércitos, Ele nos guarda. Ok, então, que tem uma boa viagem. Ok, aí Esdras foi começar a arrumar a mochila para viajar. Alguém falou: rapaz, mas daqui para a Palestina está uma onda de assalto, violência, mercenários. Olha, tem vezes que a gente encontra carnificina que é cabeça Aí ele falou: mas eu disse para o rei que o nosso Deus nos protegeria. Aí chamou o pessoal e falou: gente, eu falei para o rei que o nosso Deus é poderoso e que nós não precisaríamos de uma escolta. Então nós vamos orar e jejuar e Deus vai nos proteger. Ele ficou com vergonha de voltar e falar para o rei: eu falei que Deus era poderoso, mas o senhor sabe, né? A carne é fraca, né? Então dá para o senhor mandar uns soldadinhos aí? Né? Não. Se eu falei que Deus é, e Ele é, e nós cremos que Ele é o Senhor dos exércitos. E eles saíram, e todos que saíram chegaram, e todo o patrimônio que eles saíram, chegaram lá, foram anotados, e fez a contabilidade no final, não faltou nada. Deus foi fiel. Então isso é botar em prática a sua teoria. Aquilo que você crê, você dá oportunidade daquilo se tornar uma realidade. Tá? Dê um espaço para a fé. 1 de João 2, 12 a 14, isso aí é para fechar. 1 de João 2, 12 a 14. João diz o seguinte: filhinhos, eu vos escrevo porque pelo seu nome, nome de Jesus, vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Resumindo esse texto aqui, ele cita 3 situações, 3 posições de vida do cristão em relação ao seu caminhar com Deus. Filhinhos, jovens e pais. São 3 etapas na vida cristã que nós experimentamos. Os filhinhos, ele diz que eles apenas conhecem o Pai. E isso é tudo que uma criança precisa. Né? Não é à toa que nós somos os heróis dos nossos filhos, enquanto eles são pequenos. Papai sabe tudo, papai é inteligente, papai é forte, papai resolve tudo. Daqui a pouco eles começam a desconfiar que a gente não está com nada. Né? E depois eles têm razão, realmente não estão mesmo. Mas tem uma fase na vida deles, né? Eles veem o He-Man lá, eles veem erro, e papai dá um soco nele. Né? Eles não têm problema. Um novo convertido, numa etapa inicial da vida, tudo o que ele precisa saber é quem é o seu pai. Isso para ele é suficiente. Deus é tremendo, poderoso, Ele cuida de mim, Ele me ama, Ele me salvou e pronto. Mas ele vai começar a crescer e vai entrar na fase de jovem. E o que é que faz uma criança passar, né, espiritualmente aqui, da fase de infantil, né, para a fase de jovem? É quando ele vence o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já vencestes o maligno. Se você se converteu, já está quase se aposentando na igreja e ainda não venceu o maligno, você ainda é criança. Você só recebe o status de jovem o dia que você dá um soco na testa do diabo e ele capota e o juiz conta 1, 2, 3, 10. Aí pega na sua mão, agora você foi promovido a jovem. Enquanto ele fica capengando e levanta e parte para cima de você e no final ganha por ponto, não vale.
Ah, pastor, mas eu nunca expulsei um demônio. E quem falou? Quem está falando de expulsar demônio? Expulsar demônio é coisa de criança. Expulsar capiroto que manifesta, isso aí é coisa para jardim de infância. O problema é vencer o diabo que está dentro. O problema é vencer os pecados que corrompem. O problema é vencer as más manias, os maus hábitos. Esse é o diabão perigoso. E enquanto você não vencer o maligno na sua vida, você não passa de criança para jovem. Estou pegando pesado, mas é verdade. Tem gente que passa a vida toda segurando na janela e nos corredores da igreja. Ele nunca aprendeu a andar. Vai de cadeira em cadeira, segurando. Você tem que ser forte. Se alimentar, nutrir, treinar, chamar o diabão para a luta. Perdeu uma, desafia de novo. Perdeu outra, desafia de novo. Vai treinando, até um dia que você chega e dá uma só. Pai, capota. Aí você, agora sim. Aí agora, não dá as costas para ele não, continua atento, porque ele é safado, treiteiro. Mas a partir de agora você é jovem. E aí você tem que continuar crescendo. E sair do status de jovem para o status de pais. O que é que torna uma pessoa pai? Quando nasce o primeiro filho. Se você nunca ganhou uma alma para Cristo, você é solteirão. Ou eunuco até, né? Você só vai ser pai o dia que você gerar espiritualmente um filho. E que alegria que é gerar um filho, não é? Até fisicamente, quando nasce o nosso filho, até a gente que é mais centrado, fica bobo. O dia que você levar uma pessoa a Cristo, você vai ver que alegria que é. Aquilo muda a sua vida. Você pode ter 40 anos, se você não tem filho, nunca gerou um filho, uma garota de 17 anos, um rapaz de 18 anos que tem um filho, ele tem uma experiência de vida que você não tem. Ah, mas eu já fiz 3 cursos na universidade. E daí? Não substitui a experiência. Então você tem que dar um jeito de ganhar uma alma para Jesus. Isso vai mudar a sua vida. Vai mudar o seu andar cristão. Ah, mas o meu ministério não é esse. E quem está aí para ministério? É uma questão de status. De jovem para pai. É uma atitude que você amadureceu. Você agora já tem capacidade de reprodução. Amém? Isso vai mudar a sua cabeça, vai mudar os seus conceitos, vai mudar a sua vida. Ok, isso era o que nós tínhamos para ontem. Então, vamos fazer de conta que ontem não existe mais e vamos começar o que nós temos para hoje. Amém? Sejam bem-vindos. Hoje é segunda-feira, né? Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês nesse retiro, né? Cheguei ontem, descansei, estou abençoado. Vamos começar tudo de novo, né? E o tema aqui é: na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade, vamos dizer isso? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira não liberta. A verdade sim liberta. Isso é muito importante. A verdade é a revelação da palavra de Deus, que é a revelação do próprio caráter de Deus. Só que nós precisamos, irmãos, de um conhecimento, de uma experiência, de um reconhecer da verdade verdadeira. Verdade do íntimo. Você já viu aquele texto que tem lá no Salmo 51, verso 6? Se você não viu, eu vou te mostrar agora. E nem é preciso explanar muito para você entender. Salmo 51, 6. Salmo 51, 6. Davi estava orando, falando com Deus sobre o seu pecado, sobre a condição que ele havia caído e agora estava trabalhando para a restauração.
No verso 6 ele disse o seguinte para Deus: eis que amas o quê? Onde? Repita isso. Deus ama a verdade no íntimo. De novo. Deus ama a verdade no íntimo. O que quer dizer isso? Você gosta de mim? Você? Gosta? Amém. Ele até deu um sorriso. E eu fiquei feliz. Agora, e lá dentro do coração dele? O que eu percebi foi que ele falou com a boca que gosta de mim. E até sorriu. Mas isso é verdade? Deus ama a verdade? Irmão, o senhor vai lá comigo? Vou, pastor, pode contar comigo. E o pé está lá, ó. Ou então está aqui, ó. A irmã estava lá? Estava, pastor. E o dedão aqui, ó. A verdade que Deus ama é a verdade do íntimo, aquela que Deus e você sabe que é verdade. Esse é o problema da mentira e da verdade. A pessoa pode ser tão honesta, tão sincera, tão correta, ele viveu sempre uma vida íntegra, que a palavra dele para a gente é lei. Mas ele sabe que não é verdade o que ele está dizendo, ou está afirmando. E Deus sabe também que não é. Já caiu a ficha de vocês que algumas vezes a gente vê algumas pessoas na igreja tão crentes, tão piedosas, tão zelosas, tão amorosas, e a vida dela está sempre dando tudo errado, e a gente não entende? A gente até faz campanha de oração por ela, e também não dá nada certo. Às vezes é a verdade do íntimo. Eu tenho vezes que eu faço casamento, e naquela hora, né? Você promete, quando eles terminam de falar, me dá vontade de falar, eita, mentira porreta. Tem uns que o juiz nem lavrou ainda lá no livro, a certidão, ele já está lá pedindo uma outra de separação. Ah, ainda bem que aqui não é retiro de jovens, senão ia meter a boca, né? Ai, irmã, eu te amo, minha vida é você é o meu sol. Ele apaga meio-dia. Meio-dia depois ele já arrumou outro sol, já arrumou outra estrela. E em um mês ele tem uma constelação. Uma baita mentirada. Não, os irmãos aqui são adultos, maduros. Isso não tem problema. Deus ama a verdade. Presta atenção nisso quando você for falar, agir e fazer. Você pode convencer o pastor Edson, você pode convencer os diáconos, você pode convencer a igreja inteira, você pode convencer Bauru, mas você e Deus, você sabe, Deus ama a verdade no íntimo. É aí que a coisa pega, né? Enquanto Davi viveu uma mentira, ele sofreu barbaridade. Mas quando ele tomou uma posição, finalmente reconheceu qual era a verdade, a história dele mudou. Esse é o passo da libertação e da vitória para muitos cristãos. Começar a viver a verdade verdadeira. Né? E foi o mesmo Davi que disse no Salmo 32:2, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Gente, Davi fez umas coisas tão cabeludas que muitos de nós arrepiamos até de ler o que ele fez. E Deus fala, Davi é o homem segundo o meu coração. O problema é que Davi, ele tinha um coração inteiro. E quando ele chegava para Deus e abria, ele abria de verdade. Ele falava a verdade e ele vivia aquela verdade que ele cria. O problema de Deus não é se você tem fraqueza ou não, se você tropeça ou não, se você cai ou não. A questão é como você encara o problema. A habilidade
de camuflar as coisas, de mudar o nome da coisa para não ser aquilo que realmente é. Né? Isso é importante. Tipos de engano que são praticados muito frequentemente. E não tem nada a ver com os não crentes. Eu estou falando com crentes e tudo que eu estou falando aqui é para nós, cristãos. Tipos de enganos mais praticados com frequência pelos cristãos. Uma, ouvir a palavra de Deus, mas não pôr em prática. Esse é um engano praticado muito frequente. Ouvir a palavra de Deus e não pôr em prática. Tiago 1,22 diz que quem faz isso se dá mal. Então, se você vive se enganando, você sabe até o versículo de cor, até cita ele de memória, mas não pratica, isso é engano. Outro engano, 2. Afirmar que não temos pecado. Você muda o nome do negócio. Foi um deslize. Foi um escorregão. Eu perdi a estribeira. Fiquei estressado. Eu me descuidei. Não, sem vergonha. Fala o nome certo. É pecado, é raiva, é xingamento, é palavrão, é mau hábito. Quando você camufla e não diz a verdade, você está se enganando. E mantendo a sua consciência como se não houvesse cometido nada. Terceiro, engano muito comum, pensar que somos o que na verdade não somos. Tem um irmão lá na nossa igreja que costuma dizer que tem muitas pessoas que comem ovo e rota peru. Ele vive mostrando uma pompa, que não é aquilo. Ele passa uma imagem e ele afirma aquelas coisas, que na verdade não é verdade. Não faça isso. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nós somos filhos de Deus. Nós temos a bênção de Deus, mas podemos andar em sinceridade, em honestidade. Manter a aparência, em qualquer que for a área, não vira. Eu moro numa cidade, Bauru, eu tenho certeza que não é assim. Na nossa cidade, uma cidade pequena, 26 mil habitantes, tem uns bairros de casas chiques, mas chiques mesmos. Quando pinta esses carrões bonitos no Brasil, logo aparece lá. Pessoas ricas, chiques. A casa é penhorada, é dividada, abastece com cheque, depois o cheque volta, tem conta na padaria, tem conta pendurada na quitanda, tem conta pendurada, o gerente do banco já até está desistindo de ligar, porque a conta do banco está ficando cara demais. Tudo fachada. Filhos na escola particular, mas chega em dezembro, tem que ir lá negociar para poder rodar para o ano que vem. Não faça isso. Se você não tem dinheiro para comer picanha, come ovo, aquele zoião assim, mas coma em paz, tranquilo. Não dá para ir no restaurante, senta lá fora, já que você gosta de comer fora, põe lá na varanda a cadeira. Não fica inventando moda, não. Fica andando de carrão aí, colocando de 5 em 5 reais no posto. Tem que parar naquele, tem que parar naquele outro, senão não chega em casa. Para com essa mentirada, vem de bicicleta, vai de a pé, pede carona, para com essa... Convida o irmão para ir tomar um lanche lá em casa e é mais pizza e não sei o que lá mais, não sei o que lá mais. Depois é tudo no cartão e o cartão está pendurado e o outro já foi e o outro também já foi. Para com isso, vamos viver a verdade. Nos enganar, e nós mesmos pensar que somos aquilo que não somos. Seja você, seja a sua família. Às vezes os pais caem na tentação, os filhos ficam pirraçando e forçando a barra para a gente ter um status que nós não temos, e eles não sabem quanto custa as coisas, e os pais vão na deles e vai afundando, e vai afundando, e vai afundando. 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 E vai afundando.
Não cai nessa. Ensina os verdadeiros valores para os seus filhos, para a sua família. Pode esforçar e dar o melhor para eles, mas não faça aquilo que está além da sua possibilidade. Depois vai faltar e Deus não vai suprir porque você administrou mal. A Bíblia prometeu, Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades, não os nossos caprichos. E a criançada não tem limite, vocês sabem disso. E ela chega lá, pai, mas a menina, minha colega, tem 3 daquela marca, e a outra comprou 4 daquela outra, e eu vou pagar mico. Mas paga mico, paga orangotango, paga o chimpanzé, paga o que você quiser. Agora você não vai pagar, mas eu vou. Um cristão não pode, isso, irmãos, tem a ver com o sistema do mundo. Isso tem a ver com o sistema do mundo. Quando você não age corretamente, Deus não é obrigado a suprir os seus caprichos. 4. Julgar que somos cristãos mesmo não controlando a nossa língua. Você vê o irmão vindo chegando para a igreja, você pensa que hoje ele está de gravata vermelha, e não é gravata. É língua mesmo. É língua mesmo. Só que os evangélicos têm um novo nome para isso. Não é fofoca, é um comentário. Não estamos falando mal, estamos comentando. A Bíblia diz que você não é um cristão verdadeiro se você não controla a sua língua. Tem a história do pastor que saiu para resolver uma bomba que tinha estourado lá na igreja, um caso grave, e ele saiu, e quando ele voltou, a esposa dele perguntou, e aí, o que aconteceu? Ele falou, você sabe guardar segredo? Ela falou, sei. Ele falou, eu também. Então, cuidado com a língua. Você pensa que é cristão, que é abençoado, mas vive tricotando a vida do pastor, do obreiro, do outro, Igual, deixa eu contar mais um, vocês gostam, O pastor foi visitar o irmão, família, e o pastor sentou, está conversando com o irmão da casa, e uma criancinha dele, de 3, 4 anos, chegava assim no pastor, encarou ele assim de frente, rodeou atrás dele, olhou na nuca dele assim, voltou cá na frente assim, encarou, voltou lá atrás, aí incomodou todo mundo, claro. Aí o pai dele perguntou, o que é isso, meu filho? O que está acontecendo? Não é porque o senhor falou que o pastor tem 2 caras? Vocês acham engraçado, né? Vocês acham. Mas tem muitos pais que vivem comentando e falando coisa que não deve na frente das crianças, e depois, quando eles ficam adolescentes e não querem mais ir para a igreja, vocês ficam, pastor, ora pelo meu filho, está querendo se desviar. Mas o que ele ouviu a vida toda sobre a igreja, sobre o pastor e sobre os obreiros, não é o que você está querendo que ele faça. Então, esse é um engano. Outro engano muito praticado entre os cristãos é acreditar que não vamos colher o que estamos semeando. Acreditar que não vamos colher o que estamos semeando. Semeando carrapicho, semeando discórdia, semeando intriga, rachando família, destruindo amizade, pensando que não vai colher isso no futuro. Agindo com injustiça, agindo com parcialidade, maltratando as pessoas, sendo arrogante, deixa para lá. E pensar que não tem problema. Achar que nós vamos semear, semear, semear e nunca vamos colher isso.
Se você acredita nisso, você vai ter uma bela surpresa. Pensar que você vai semear a vida toda e não vai colher o que está semeando. Outro erro, acreditar que os injustos herdarão o reino de Deus. É membro, é crente, é batizado, fala em língua, e uma língua muito estranha, por sinal, e achar que vai para o céu. É injusto com a esposa, com o marido, com a família, com os empregados, com o patrão, com o governo, com o imposto de renda, com a nota fiscal, injusto com um punhado de coisa, errado com um punhado de coisa, e lê na Bíblia que os injustos não vão herdar no céu, e ele olha para o vizinho e fala, está ferrado. Achar que os injustos, e eles acham que injusto é só quem não é crente. Todo ato de injustiça é injustiça. E os injustos não herdarão o reino de Deus. Outro erro muito comum é achar que podemos andar com más companhias sem que isso nos corrompa. Achar que andarmos com más companhia não nos corrompe. Eu não vou mexer na ferida de ninguém. Mas se você tem preferência por andar com pessoas que não amam a Deus, não servem a Deus, detestam a Deus, detestam a palavra de Deus, detestam os cristãos, têm uma vida, um comportamento, uma moral totalmente contrária aos valores de Deus, e você gosta mais da companhia deles do que da companhia dos cristãos, vou te contar, você vai ter uns problemas muito sérios na vida. A Bíblia afirma que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu adoro trabalhar com gay. Eles são tão generosos, e eles são tão bonzinhos. Elas entendem tanta gente. Eles odeiam a verdade, eles não amam a Cristo, eles não têm respeito pelo sagrado. Eu tenho uns manos ali, eles matam, eles assaltam, eles atiram, mas eles protegem minha casa, ninguém toca na minha casa, eu sou assim com eles. Tudo aquilo que Deus odeia, se nós temos prazer naquilo, nós estamos com um problema. Tem um pensamento que eu escrevi num material para casais, fala, se várias pessoas egoístas são a favor de alguma coisa, provavelmente Deus é contra. Pense bem nisso. E há outros enganos, mas esses 7 aqui já dá para vocês pensar bastante. Outro problema nosso, em relação a tudo isso que estamos falando, é a chamada autodefesa. A pessoa dá meios, cria mecanismos de se justificar ao invés de confiar em Cristo. Ele se justifica ao invés de confiar em Cristo. Um desses mecanismos é chamado de negação. A pessoa se recusa de forma consciente ou inconsciente a enfrentar a verdade. Tem pessoas que faz de conta que não está vendo. Ele sabe, mas ele não quer ver. Ele se recusa a encarar os fatos. Isso é ruim. Isso é ruim. Todo mundo está vendo. Todo mundo sabe. E ele faz de conta que não sabe. Na minha família, nós enfrentamos um problema desse há um tempo atrás. Eu tenho uma das minhas irmãs, o esposo dela é desviado e tem um padrão de vida totalmente fora dos propósitos de Deus. E eles tinham 2 filhas, e quando nasceu a terceira, o grande sonho dele é que fosse um menino, e veio outra menina. E ele passou a tratá-la como um menino. Colocava roupas de menino, tratava ela como menino, levava ela para pescar com ele. E todas as atividades que ele fazia, ele levava, e desde pequeno, e embora a gente tentasse, a minha família tentava trabalhar, isso não conseguia. E quando ela começou a chegar na idade da adolescência, começou a aparecer aqueles sintomas próprios disso. E a coisa começou a descambar.
E, recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, eles mudaram para Goiânia, onde meus pais moram. E a minha irmã mais nova, que é uma boa cristã, e ela viu aquilo e resolveu confrontar a minha irmã, né? Aí ela falou, olha, na verdade, eu tenho percebido isso desde quando tudo começou, mas eu escolhi achar que não é verdade e não ver. Portanto, ela não fazia nada e para ela é como se não existisse. Aí que a minha irmã, essa mais nova, então assumiu a coisa. Chamou a menina, sentou com ela, explicou a verdade, explicou a palavra de Deus, mostrou para ela que isso é uma mentira do diabo, mostrou que ela é uma menina, foi criada por Deus, que ela é amada por Deus, que ela é muito bonita, que ela tinha que se valorizar e que Deus a amava, que Jesus tinha plano para ela, que a igreja não era aquilo que ele estava fazendo com ela. E conseguiu resgatá-la, levou para a igreja, os pastores oraram com ela, houve uma libertação. Hoje ela é uma menininha bonitinha, bem vestido, já está tocando seu violão, está liderando uma célula, está amando a Jesus. Mas houve a necessidade de alguém confrontar a verdade. A mãe dela fazia de conta que não via. Isso acontece muito nesses casos, em casos de drogas, de alcoolismo, de rebeldia. Os pais fazem de conta que não está vendo, não estou vendo, não é verdade, meu filho é um santo, meu filho é bonzinho, estão falando mal dele, estão perseguindo. Recusar de forma consciente ou inconsciente a enfrentar a verdade. Algumas pessoas fazem isso com doença. Eles falam até assim, eu não vou no médico, se eu for, eles vão falar que eu tenho um punhado de coisa, então para mim não saber, eu não vou. E aí quando vai, né, faz igual o médico lá falou para o rapaz. Ele chegou nesse estado, o médico falou, meu camarada, você só tem mais 5 minutos de vida. Ele entrou em desespero, doutor, faz alguma coisa por mim. Ele falou, nesse tempo só se for miojo. Né? Em 5 minutos a única coisa que eu poderia fazer por você é miojo. Então encare a verdade desde o começo. Às vezes é chocante, às vezes é dolorido, mas às vezes tem a solução vem logo, e Deus dá graça, e temos como resolver a situação. Não joga isso para frente, não. Outra questão é a fantasia, né? Outro mecanismo é a fantasia. A pessoa foge do mundo real. Ele vive num mundo imaginário, ele cria um mundo perfeito, maravilhoso. E é pura fantasia. Isso é ruim, não resolve. Outro problema é isolamento emocional. A pessoa se retrai para evitar ser rejeitado. Ao invés dele encarar o problema dele, ele fica na defensiva, porque aí ninguém mexe comigo. Não mexendo comigo não tem problema. Isso não ajuda. Outro mecanismo é a regressão. É a pessoa voltar para uma época menos ameaçadora. A pessoa não quer encarar a realidade, a dificuldade que eu tenho que encarar hoje. Aí eu volto quando eu era adolescente, quando eu morava lá no norte de Goiás, quando, né, naquela época você amarrava o cachorro com linguiça, ele ficava o dia inteiro lá quietinho. Né? O mundo não é mais assim. Então encara a verdade. Não tenta viver como se isso não fosse verdade. Né? Outro é o chamado deslocamento. A pessoa lança as frustrações dele sobre os outros. Ele é frustrado e ele quer fazer que todo mundo se sinta frustrado. Ele é um fracassado e ele quer pôr todo mundo no mesmo nível para ele poder se sentir bem. E conviver, às vezes, com pessoas assim é horrível. Outro mecanismo é a projeção. A pessoa culpar os outros. Eu poderia estar fazendo um bom ministério, mas a igreja não me dá oportunidade. Eu poderia não estar desviado, mas os irmãos não me visitaram. Eu poderia ler mais a Bíblia, mas os irmãos não me deram óculos. Eu poderia, né, ter uns filhos bem ajustados, mas a minha esposa é culpada. Eu poderia ser uma bênção na união das femininas, mas meu marido é uma trava. Né? Ele nunca é nada, é sempre alguém responsável. É bem que eu queria vir no culto, mas o diabo me cegou, né? Eu não escutei o aviso. Ela vai lá para a cerca e fica tricotando mais a vizinha lá, o feijão queima, e depois ela fala para o marido que o diabo atentou hoje, que até o feijão queimou. O cristão tem que assumir. Gente, se houve alguns testemunhos por aí, e por aqui, todo lugar que eu vejo, cristãos que parece que o diabo opera mais na vida dele do que Deus.
eu estava lá, e o diabo me usou a minha boca e falou aquilo. O diabo usou o meu pensamento, o diabo usou aquela pessoa. Aí eu estava lá na igreja, o diabo usou o irmão e falou aquilo para mim, aí eu fiquei triste. Aí ele me usou e eu falei outro. E onde Deus fica nessa história toda? Não transfira a responsabilidade, não projete sobre os outros a culpa dos seus fracassos, dos seus problemas. Tá? E outro é a racionalização, que é justificar os erros. Para tudo a pessoa tem uma desculpa. Tudo que você mostra que está errado. Essa foi uma das lições que eu aprendi, uma das primeiras que eu aprendi quando eu me converti. Era adolescente, fui trabalhar no escritório de contabilidade e a mulher começou a me ensinar, fazia as escritas e usava aquelas canetas tinteiro. E aquilo faz uma reboqueira e se errar fica coisa pior. Então ela me explicou, olha, há possibilidade de você errar e não tem problema nenhum você errar. Tá? Eu uso uma química aqui que eu apago. Quantas vezes você errar, você me chama que eu apago, não tem problema nenhum. Tá? Ok. Mas e a vergonha de novo? E outra vez. Aí quando ela vinha, estava aquele tanto de rasura. E aí ela me metia a boca. Até um dia que ela perdeu a paciência comigo. E ela falou assim, ó, literalmente, Jason, quando é que você vai aprender a assumir as suas responsabilidades? Eu já não te disse que não tem problema nenhum você errar. Você errou, é só você me chamar, eu corrijo. Mas não tente me enganar. Você escreveu errado e tentou corrigir por cima. Você não tem como me enganar. Aparece aí. Para com isso. Assuma. Aquilo foi um instrumento de Deus para me curar para a minha vida toda. Sempre que eu faço alguma coisa, eu vou tentar inventar uma justificativa, a irmã Ivonete aparece na minha frente. Assuma o seu erro. Não fique racionalizando. Ok. Vamos para frente. Escolha a verdade. Escolher a verdade pode ser difícil se você já tem vivido por muitos anos, né, vivendo uma mentira, sendo enganado. Né? E às vezes isso já tem ocorrido por anos. Nós e você e eu precisamos, né, e nós podemos precisar de ajuda para eliminar esses mecanismos de defesa que nós temos confiado ao invés de usar os recursos de Deus para sobreviver. O cristão só necessita de uma defesa, chama-se Jesus. O cristão só necessita de uma defesa, né? Saber que você tem sido perdoado e aceito por Deus como filho dele é o que liberta você para encarar a realidade. Eu sou salvo, sou filho de Deus, sou comprado por Deus e o resto Deus vai garantir para mim. É uma situação que nós temos que encarar. A fé é a resposta bíblica à verdade. A fé é a resposta bíblica à verdade. Nós precisamos crer que a verdade é um ato de escolha. Eu escolho falar a verdade. Eu escolho viver a verdade. Eu escolho crer. A fé é uma escolha. Eu escolho crer. Quando alguém diz para você, olha, eu gostaria tanto de crer, mas eu não consigo. Isso é falso, isso é engano. Eu escolho crer. A fé vem pelo ouvir. Se eu não tenho tanto conhecimento, eu não posso ter uma fé muito grande. Mas eu posso crer até o ponto que eu conheço. E eu posso aumentar a minha medida de fé praticando a palavra de Deus. Né? A fé é algo que você decide exercer, não é algo que você sente vontade de fazer. E não se pode bombear fé para dentro de uma pessoa além do nível do conhecimento dela. Não adianta eu fazer aqui uma pregação sobre fé poderosa e tentar injetar fé na vida de vocês. Isso não é possível além do conhecimento que você tem. Imagina que o seu tanque de combustível de fé seja de 30 litros. Não adianta eu chegar aqui com uma bomba de 100 litros e tentar encher você. Vai derramar nos 30. Você tem que aumentar o seu nível de conhecimento. Palavra de Deus, verdades de Deus, prática. Ok? O projetor aqui para mim,
Quem é que estava projetando aqui? Nós vamos fechar isso fazendo uma confissão. Tem duas aí? Não, tem uma que está colada aqui. Ok, essa aí primeiro. Eu quero fechar essa sessão de estudos com uma confissão de fé, que é uma fonte libertadora, uma verdade de Deus que nós precisamos experimentar. Dá para ajustar? Acho que eu tentei ampliar e ampliou muito. Quem está lá atrás, dá para ver? Não. Ok, vamos devagar que nós vamos chegar lá então. Ok, onde tem esse hífen aqui, ali nós vamos ler juntos. Deixa eu ler o cabeçalho ali primeiro e depois vocês vão entender o que nós vamos fazer. Essa não é uma mera confissão de fé. O objetivo de orar a confissão de fé em voz alta e em conjunto é declarar ao mundo das trevas em quem você crê. Por muito tempo o inimigo confundiu a sua mente, colocou dúvidas no seu coração e enganou você. Hoje você vai deixar bem claro a Satanás e seus companheiros a sua posição de cristão e a sua fé nas verdades da palavra de Deus. Por meio dessa confissão, Satanás e seu reino são mais uma vez derrotados. Então há uma confissão de fé e vamos tentar fazer ela juntos, mesmo devagarzinho, a gente vai puxando ela para lá um pouquinho, depois volta para a gente fazer isso junto. Quem estiver mais longe e quiser chegar mais perto, pode fazer, que não tem problema não. Tá? Se der para ler daí. Tá? Vamos ler juntos então? Reconheço que há Ok. Segundo, reconheço. Terceira. Próxima. Próxima. Próxima.
Próxima. Próximo. Vamos lá? Creio. Próximo. Próxima. Próximo. Amém. Isso aqui é uma declaração de confissão de um seminário de vida vitoriosa que a gente faz. E todas essas declarações dessa confissão, vocês viram que abaixo delas tem uma série de textos bíblicos que garantem essas afirmações. Aqui não é uma coisa criada mentalmente e umas verdades, frases bonitas, bem montadas. São verdades da palavra de Deus que nós acreditamos e que nós cremos. E é esse o meio da gente renovar a nossa mentalidade, os nossos pensamentos e andar de acordo com as verdades de Deus. Tá? Você pode pegar uma declaração dessa, por exemplo, e orar isso constantemente. Né? Está vendo e reafirmando essas declarações, porque essa é a sua fé. Né? E são essas verdades que vai te manter em vitória. Tá? Eu deixei uma cópia disso aqui com o Edilson, né? E se você depois quiser uma cópia, por exemplo, dessa declaração de fé, fala com ele, né? Ele pode providenciar para vocês. Vamos orar? Querido Espírito Santo, nós te adoramos porque Tu és Deus e cremos em Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa, um Deus justo, poderoso, um Deus supremo, criador, exaltado,
acima de tudo e de todos, nem os céus e os céus dos céus não podem contê-lo, mas ao mesmo tempo ele habita com o humilde, com o contrito, né, que treme da sua palavra. Nós nos reunimos nesses dias, Senhor, para ouvir a tua palavra, decidir tomar posições para andar em vitória, declarar que queremos uma mentalidade de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra. Nos propusemos, Senhor, a andar em novidade de vida, andar em novidade de fé, restaurar o nosso processo mental para pensarmos de acordo com a tua vontade, com a tua verdade. E reconhecemos que o Senhor revelou atitudes e ações dos nossos pensamentos que não estão coerentes com a tua vontade. Renunciamos, rejeitamos, tomamos das mãos de Satanás todo o terreno que ele tem alcançado, que ele tem colocado a sua mão suja, que ele tem tentado dominar. Nós não somos dele, não somos da derrota, não somos do pecado. Fomos chamados para a santidade, fomos chamados para a vitória, fomos chamados para andar em fé, para andar em triunfo todos os dias em Cristo Jesus. E nós tomamos posse da armadura de Deus, que nos ajuda, nos capacita a vencer passo a passo, dia após dia, pelo poder do nome de Jesus. Assim nós cingimos os nossos lombos com a verdade, nós vestimos a couraça da justiça, calçamos os nossos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçamos o escudo da fé, colocamos o capacete da salvação e tomamos a espada do Espírito, que é a tua palavra, e em oração, no Espírito Santo, no poder do Senhor, nós clamamos: Deus, salva-nos a cada dia, a cada instante, das armadilhas malignas, ó Deus, das astutas ciladas do diabo, e nos permita andar em vitória, porque Jesus levou lá na cruz os nossos pecados, as nossas derrotas, os nossos fracassos. Hoje nós somos de Deus, nós somos da fé, nós somos vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Satanás, nós te rejeitamos, nós rejeitamos as suas ações, as suas atitudes, as suas ideias de corromper a nossa mente, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Não aceitamos nos conformar com o seu padrão mundano, mas nós nos conformamos com a verdade de Deus, que é pura, que é verdadeira, que é santa, que é maravilhosa para as nossas vidas. Neste final de semana, nós saímos daqui melhores, mais fortes, mais cheios do conhecimento de Deus, porque conhecer a Deus é o alvo principal da nossa vida. Nós te rejeitamos, nós tomamos das suas mãos tudo que você alcançou e consagramos a Cristo a nossa mente, as nossas emoções, a nossa mentalidade, a nossa criatividade. Nós somos de Deus e nós vamos permanecer debaixo do sangue do Cordeiro para andarmos em vitória. Tomamos posse, ó Deus, de tudo que o Senhor conquistou para nós. Oh, Pai, em nome de Jesus nós te damos graças, nós te rendemos louvores, porque não há Deus em cima dos céus, não há Deus na terra, não há Deus em lugar nenhum, nem parecido, nem semelhante. Para nós há o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, e o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos guia em toda a verdade, aquele que nos ilumina, nos inspira, nos dá poder para ser testemunha de Jesus. Senhor, este é um final de semana de vitória, de bênçãos, de libertação. Caia por terra toda ação maligna e levantemos no poder do Espírito Santo, no poder da bênção do Senhor. Ó Pai, renova as mentes aqui com as tuas verdades, enche cada vaso com o seu poder, com o poder do Espírito Santo, poder para vencer, poder para derrotar Satanás, para derrotar a mediocridade, para derrotar o pessimismo, para derrotar tudo quanto levanta contra o teu conhecimento. Ó Pai, nós te louvamos pelas bênçãos que recebemos aqui, mas muito mais por sairmos daqui conhecendo mais do Senhor e mais da tua verdade, mais da tua vontade. Nós te louvamos, nós te engrandecemos no poderoso nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, declare a sua vitória. Aleluia.